Então, vamos fazer as reverências. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos fazendo a leitura do canto 1, capítulo 16, como Parikshit recebeu a era de Kali. Estamos no verso 4. Verso 4. Certa vez, quando Maharaja Parikshit estava a caminho de conquistar o mundo, ele viu o senhor de Kali Yuga, que era inferior a um Sudra, disfarçado de rei e ferindo as pernas de um touro e uma vaca. O rei capturou de imediato para puni-lo o suficiente. Repetindo o verso 4. Certa vez, quando Maharaja Parikshit estava a caminho de conquistar o mundo, ele viu o senhor de Kali Yuga, que era inferior a um Sudra, disfarçado de rei e ferindo as pernas de um touro e uma vaca. O rei capturou de imediato para puni-lo o suficiente. Verso 6. Os devotos do Senhor estão habituados a lembrar o mal disponível nos pés de lótus do Senhor. Qual seria a utilidade de tópicos que apenas contribuíssem para desperdiçar nossa preciosa vida? Repetindo o verso 6. Os devotos do Senhor estão habituados a lembrar o mal disponível nos pés de Calma, lótus. só um minutinho, desculpa. Deixa eu fazer uma correção. Os devotos do Senhor estão habituados a lamber o mel A disponível. lamber. Tá, desculpa. Repetindo o verso, com a correção. Os devotos do Senhor estão habituados a lamber o mel disponível nos pés de lótus do Senhor. Qual seria a utilidade de tópicos que apenas contribuíssem para desperdiçar nossa preciosa vida? Gratidão pela oportunidade da leitura. Eu vou fazer o sânscrito dos versos. Verso 4. Om Nijagraho Jasavira Kalindikvijaye Kvachit Niripalingadhanam Shudram Gnantam Gomitunam Pada. Verso 6. Atavasya Padamboja Makaranda Liham Satam Kimanyer Asadalapar Ayusoyat Asadvyaya. Om Bhagavana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilita Nirna Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. A nossa auspiciosa sala dos mantras.
Nós vamos dar sequência, então, aqui, né, no estudo que nós estamos fazendo, né, do Srimad Bhagavatam. Nós estamos, então, lendo o canto 1, capítulo 16, como Parikshit, tá? Parikshit recebeu a era de Kali. Ele estava caminhando certa vez, o rei, eventualmente tinha essa técnica que eles saem disfarçados para verificar a situação do rei, do reino, né? Para verificar a situação do reino. E na sequência, pessoal, me dá um segundo, que eu estou numa emergência, tá? Entrou uma ligação aqui para mim, um segundo eu já retorno. Perdão, pessoal. Então, olha só. Essa ilustração aqui, né, dessa forma, aqui nós temos uma forma, né? Essa forma é uma das variantes da forma de Kali, né? A forma de Kali, que representa a Kali Yuga, como está sendo descrito aqui. Ele viu o Senhor de Kali, o Senhor da Era, né? Que era inferior a um Shudra. Shudra são os servos, as pessoas comuns, os trabalhadores comuns, aqueles que buscam água, pegam lenha, cozinham para as pessoas, limpam as ruas, são chamados Shudras, né? E nós temos Brahmanas, são os professores, Kshatriyas, que são os administradores, Vaishyas, que são os agricultores, comerciantes, e os Shudras, que são os servos de toda essa estrutura. Aqueles que estão afora desse ambiente, porque os Shudras, eles também têm regulamentações, eles precisam ser limpos, pontuais, porque eles são trabalhadores, então eles precisam ser limpos, pontuais, educados, gentis, resilientes, adaptáveis, então possuem qualificação. Aqueles que não possuem qualificação, esse tipo de qualificação de disciplina, eles desculpa, pessoal, a câmera fechou aqui sem querer, tá? Então, as pessoas que não têm essas qualificações básicas para prestar serviço à sociedade são considerados párias ou considerados fora da civilização védica. E normalmente eles são chamados de milechas ou javanas, né? Os javanas são aqueles que os romanos chamariam os germânicos, os europeus, de bárbaros, ou seja, analfabetos, incultos, incivilizados. Então, para os romanos, os europeus da Germânia, da Inglaterra, espanhóis, portugueses, todos os Balcãs, eram todos bárbaros. Eslavos, por exemplo, foi um nome que os romanos deram para esse povo dos Balcãs, porque eles eram assim, um povo que se adaptava bem à escravidão. Então, eles aceitavam bem a escravidão, eles eram fortes e predispostos, porque
de um país frio, então eles eram, né, assim, bem resistentes, montanhosos, então eles conseguiam subir e descer montanhas, e eles aceitavam, adaptavam-se a servirem à sociedade romana, porque a condição de um escravo romano, em tese, era mais confortável do que viver nos Balcãs, nas montanhas, no gelo, tendo que caçar para comer, coisas assim. Então, eles adotavam um sistema de vida romano favoravelmente. Então, eles eram, assim, adaptáveis, digamos. E os romanos passaram a chamá-los de os povos eslavos, ou seja, os povos escravos. Então, Tchecoslováquia, esses países eslavos, ou escandinavos também, eram todos fonte de matéria-prima humana para a escravidão de serviços os russos, né? Toda essa população aí eram considerados escravos dos romanos. E como a vida era muito austera, no frio, naquela coisa toda, né, da luta ali, então os romanos ofereciam melhores condições de vida, mesmo como sendo escravos, né? Tinha as desvantagens, logo, lógico, mas tinha muita diversão, tinha a educação, as pessoas podiam, mesmo um escravo poderia também comprar, né, a sua carta de alforria e se tornar um cidadão do Estado, etc. Então, e por aí. Então, eles eram chamados de eslavos, ou povos escravos. E aqueles que não eram, perdão, aqueles que não se adaptavam a esse modelo de adaptação, né, à cultura védica, à cultura romana, à educação romana, estilo de vida romano, que eram resistentes, eram chamados de bárbaros, porque naquela região da Alemanha, da Bavária, aquela região ali, tinha um povo muito brabo, que é brabo até hoje, são os alemães, os germânicos. E esse povo bravo era difícil de ser domado. Eles eram analfabetos, eram brutos, porque viviam no meio da floresta e tal, e eles eram muito resistentes na arte da guerra, porque eles viviam no meio da floresta. E os soldados romanos, eles foram projetados para combater em campo aberto. Quando eles entravam em florestas, eles eram vulneráveis. Então, os germânicos sempre derrotavam o exército romano por conta de que, normalmente, as batalhas eram travadas dentro das florestas, porque eles tinham que entrar na floresta para combater os soldados germânicos, mas na floresta os germânicos eram muito mais habilidosos do que os romanos, então eles perdiam. Então, a Alemanha foi o único país da Europa que não foi submetido ao Império Romano. Eles têm esse espírito em si, dizendo que eles são, sim, os verdadeiros representantes da Europa, porque eles foram os únicos que não foram domesticados pelos romanos. Inclusive, os bárbaros, eles chegaram a entrar na Alemanha, em Roma, e pilharam Roma, destruíram Roma, e voltaram para casa carregando os espólios de guerra para a Germânia. Foram o único povo que conseguiu fazer isso com, digamos assim, os franceses. Os franceses nunca chegaram em Roma. Não me lembro disso daí, não, que os franceses tenham dominado Roma. Os franceses eram submissos aos romanos. Inclusive, os franceses foram submissos aos alemães na Segunda Guerra Mundial também. Foram cooperadores, na verdade, do Hitler na Segunda Guerra. Os franceses não têm essa dinâmica, não. Os alemães são o único povo europeu que não se deixou ser dominado pelo Império Romano e, assim, eles foram aculturados, né? Eles foram civilizados, mas eles não foram controlados politicamente nem militarmente. Eles mantiveram assim, a sua... pelo menos até onde eu sei, né? Pode ser que eu esteja errado aí em algum momento, mas essa é a história que eu conheço, né? E por isso que o Hitler depois veio e argumentou com os europeus que nós somos a raça superior da Europa. Nós temos o direito de controlar a Europa, porque nós fomos os únicos que não nos submetemos ao Império Romano. Todos vocês se tornaram escravos dos romanos. Nós não. Então, nós somos superior.
a vocês. Então, do ponto de vista da seleção natural, nós somos a raça superior, nós temos o direito de reclamar esse direito, e vamos reclamar sim, e agora estamos aqui no seu país, e o seu país é nosso, sob nosso controle, por favor, submeta-se. Essa é a ideia do povo nazista, né? Do Hitler, do pessoal lá, né? Dessa equipe aí. Eles tinham esse projeto de vida aí para a Europa ser dominada pelo Império Aliano, que seria, no caso, o Império Germânico, o Terceiro Reich, né? Que é o controlador lá da Europa. Mas aí deu no que deu, né? Agora, os romanos chamariam os povos europeus de povos bárbaros, porque eles eram analfabetos. Os europeus eram analfabetos. Quem alfabetizou os europeus foram os romanos. Então, todo analfabeto, para os romanos, eram chamados de incultos. Os povos do Oriente Médio eram alfabetizados. Os povos da Ásia eram alfabetizados. Os indianos, chineses, eram alfabetizados. Os povos do Oriente Médio, os persas, os árabes, esse pessoal já tinha escrita, já tinha, os egípcios tinham todo um sistema de comunicação. Os europeus eram praticamente aborígenes, tribos, né, sedentárias e alguns cultivadores e tal, aborígenes. Então, eles eram considerados inferiores e bárbaros, incultos, incivilizados, que precisariam ser civilizados. Essa é a ideia do Império Romano, para os europeus, né? Inclusive, Europa é o nome de uma deusa romana, Europa, né, da mitologia romana. Bom, daí, desse ponto de vista, você considera que povos incultos, sem civilidade, são chamados bárbaros, né? Do ponto de vista da estrutura védica, da civilização védica, do período védico, como está sendo descrito aqui nesse capítulo, nesse verso, os povos fora da civilização védica, eles eram conhecidos como Miletias, ou então Javanas, Polindas. Haviam certas designações para definir as populações aleatórias adjacentes à civilização védica. Os Javanas, por exemplo, eram chamados os peles amarelas que comiam cachorro, porque são os asiáticos, os chineses, os vietnamitas, os cambodianos, enfim, os tailandeses, aquela região toda ali eram as pessoas têm pele amarelada, tendo tonalidade amarelada, e sempre tiveram, e ainda hoje ainda tem, focos de o hábito de se alimentar dos cães, cultivar cães, sacrificá-los, ou seja, matá-los e depois comê-los. Até hoje ainda existe esse hábito lá. Está diminuindo, está desaparecendo, mas ainda existe. Então, eles eram considerados Javanas, comedores de cachorro. Eles eram entendidos assim, os povos comedores de cachorro são os Javanas. Aí tem os Polindas. Os Polindas são aqueles que vivem nas montanhas como cabras, como ovelhas, que vivem coletando gravetos, madeira, e vivendo, construindo em casebres, casas de pedras. Esses são chamados os Polindas. Para os indianos, os Polindas eram os gregos, os eslavos, aquele povo que era daquela região, que eram caçadores-coletores, que não tinham cultura e que viviam coletando alimento na floresta, madeira, e faziam casinhas de pedra para viver, como os vikings, por exemplo, né? Eram assim. Então, eles eram chamados, e também tinham o espírito bélico, guerreiro. Então, os Polindas são os guerreiros que coletam madeira e vivem nas pedras. Polindas. Os gregos, toda essa região do Mediterrâneo, eram considerados, do ponto de vista dos indianos, são chamados de Polindas. Bárbaros, guerreiros, incultos, que vivem entre gravetos e pedras. Polindas. Daí tem os Miletias. Os Miletias são aqueles que matam e comem carne de vacas. Então, os Miletias eram considerados os mais caídos. Por quê? Nos Balcãs, nas montanhas, você não tem muitas vacas e touros.
os Yavanas não tinham essa prática, porque o leite é muito mais precioso de ser mantido do que matar e comer, não é? A vaca. E os touros, naquele período, eram utilizados para trabalho. Então, eles não eram descartados, eles eram desejados. Então, quando nascia um touro, eles não eram levados para o matadouro para serem matados e comidos, porque não tinha utilidade prática. Não, eles eram os tratores, os cavalos da época. Então, touros e vacas eram muito valiosos para serem matados e comidos. Então, eles não tinham esse hábito. Os Javanas, eles cultivavam arroz em profundidade, em profusão, né, em quantidade, então precisa de muito touro. E para esses touros serem mantidos, é preciso de muitas vacas. Aí você tem o leite, tem os touros trabalhando, então, assim que funciona. Então, eles não matam. Nos, é, nos Balcãs, que são no Mediterrâneo, as montanhas, as pedras, dificulta o cultivo desses animais. E como você tem tribos nômades, esses animais, eles atraem muitos predadores, lobos, leões, etc., e, ao mesmo tempo, a dificuldade de encontrar alimentos para esses animais é muito grande. Então, você não tem muito a prática do cultivo desses animais. Então, é mais cabras mesmo, animais assim, né, esporádicos, que eles comiam, naturalmente, mas eles não tinham muita habilidade ou disponibilidade para o cultivo desses animais, porque você precisa de um certo sedentarismo para ter. E eles ainda eram bastante nômades nesse período, então eles eram chamados de polindas. Agora, os miletias, eles já eram um povo um pouco mais avançado e tinham sim um sistema de manutenção de animais como vacas e touros. E aí esses miletias, eles sim matavam e comiam as vacas e os touros, né? E esses miletias são povos oriundos, né, da África, do Oriente Médio. Então, eles são considerados aqueles que comem carne de vaca, são chamados miletias. Dentre os povos classificados, os miletias eram considerados os menos incultos, por conta do valor que tem, do ponto de vista metafísico, a vaca, no sentido moral, é uma extensão do princípio mãe. É a mãe dá leite, depois que a mãe para de dar, as vacas continuam dando. Então, as vacas, são extensões das nossas mães. Portanto, são seres sagrados e devem ser preservados e honrados na sua velhice, e não matados e comidos. É inculto e imoral matar e comer as vacas, do ponto de vista da civilização védica. Então, eles consideravam que os comedores de vacas eram miletias, incultos, bárbaros. E isso gerava neles uma certa regra, por exemplo, se um cidadão védico visse um miletia, só de ver ele deveria banhar-se e as roupas utilizadas deveriam ser sacrificadas, ou seja, queimadas, só de ver o miletia. Era absolutamente proibido que um cidadão védico saísse do território védico para ir a outros países, porque ele perderia a pureza, perderia a piedade e deveria ser, você, assim, ficava uma pessoa, um pária. Ele se tornava uma pessoa, assim, fora da civilização védica. Então, era proibido que os cidadãos védicos saíssem do ambiente de convivência védica, a não ser que fossem guerreiros conquistadores de novos territórios. Do contrário, era proibido. Inclusive, o nosso mestre espiritual Prabhupada, quando veio para o Ocidente, ele foi até uma companhia e pediu uma passagem, né, de doação, porque ele era um sannyasi, um monge, ele não tinha dinheiro, para vir ao Ocidente. A dona da empresa de navios disse: Swamiji, o nome dela era Sumati Moraji. Ela tinha uma idade já avançada, ela disse para ele: Swamiji, eu tenho uma empresa de aviões, mas eu nunca saí da Índia. Não é apropriado que pessoas santas e educadas saiam da Índia. Eu não vou te dar uma passagem para fora da Índia para você perder as suas piedades depois de ter adquirido a duras penas. Eu não vou participar desse processo kármico. Eu não vou dar passagem. Eu não tenho. Como é que eu faria isso? Isso vai contra os meus princípios morais e contra as escrituras, que proíbem os homens santos e pessoas civilizadas terem contato com os miletias.
Ela argumentou isso. Ele disse, mas os milechas precisam da misericórdia de Krishna. Eles também são almas e precisam de atenção. E eu vou me sacrificar por isso. Já que eu não posso executar a missão que o meu mestre me pediu, eu então devo deixar o corpo porque eu sou incompetente para existir. Aí ele se sentou nas escadas da empresa dela e colocou uma plaquinha. Sannyasi em Salekana, que significa jejum até morrer. E ficou sentado ali, as pessoas passavam e ficavam piedosas, davam moedinhas ali, e as pessoas perguntavam, mas por que você está fazendo isso? Ele dizia, pergunte à dona da empresa. Então, ele transferiu para a dona da empresa a responsabilidade de querer fazer o processo do Salikana, né? E por conta disso, ela decidiu dar passagem para ele, porque ela entendeu que seria impiedoso para ela se ele abandonasse o corpo ali. Aí ele conseguiu a passagem, veio, e essa conversa aqui está sendo possível por causa disso, tá? Porque ele veio, né? Então, quando aqui está descrito que rei, o rei, ele viu uma pessoa assim, ele entendeu que o comportamento dos milechas estava entrando dentro do território civilizado da cultura védica e que ele precisaria extirpar esse comportamento porque isso poderia ser uma prática. E nesse caso, uma pessoa disfarçada de rei, estava disfarçado de pessoa eloquente, né? Uma pessoa de terno, bem vestida, parecendo uma pessoa civilizada, sentada e comendo, né, a carne da vaca. Então, isso, para um habitante ou para um insider da civilização védica, é essa descrição. Uma pessoa disfarçada de aristocrática, de educada, de refinada, de comportamento aparentemente real da aristocracia, mas com uma moralidade inferior ao Sudra, que é uma moralidade violenta da ingratidão e da desconsideração do valor moral e espiritual que tem esse animal para a humanidade do ponto de vista pragmático, de ser uma extensão da mãe. Então, é uma pessoa disfarçada de aristocrata, mas com comportamentos inferiores, que machuca e causa violência. É um arquétipo para o habitante da Kali Yuga, né? E o segundo verso, né, para encerrar aqui, né, a minha fala, nós temos aqui, olha só, os devotos do Senhor estão habituados a lamber o mel disponível nos pés de lótus do Senhor. Já falei algumas vezes, né, esse conceito, né, essa terminologia de lamber os mel dos pés de lótus do Senhor, você não deve pensar que você está lambendo os pés do Senhor Supremo, tá? Não precisa pensar dessa forma. O que são os pés de lótus do Senhor Supremo? O conhecimento, a beleza do Senhor Supremo, a felicidade de existir, mas principalmente o conhecimento que entra pelos ouvidos é o equivalente de lamber os pés de lótus do Senhor. Tá? O que são os pés de lótus? O lótus é uma flor. Pés de flores de lótus. Quem lambe o mel das flores de lótus? As abelhas. Então, o arquétipo remete a você enquanto abelha sobrevoando um campo de flores e lambendo ou bebendo o néctar, que é o mel dessas flores, que são os conhecimentos. O lótus se abre com a presença do sol. O sol é o conhecimento. Ele floresce, se abre e permite que a abelha entre e beba o néctar do interior dessa flor. Então, assim você deve pensar, você deve transferir ou traduzir essa informação para saborear o néctar do conhecimento espiritual que revela a pessoa suprema e te permite ter a sensação única e inalterada, ou seja, insuperável, do prazer, o êxtase de amar uma pessoa qualificada, gentil, inteligente e amorosa, como é a pessoa suprema. Isso é lamber os pés de lótus do Senhor Supremo. É saborear o néctar que o revela, o conhecimento. O Srimad Bhagavatam são os pés de lótus do Senhor Supremo. Tá? Então, qual seria uma pessoa que experimenta o mel do néctar dos pés de lótus do Senhor Supremo?
qual seria a utilidade de tópicos que apenas contribuíssem para desperdiçar nossa vida preciosa? Chama-se Prajalpa. Prajalpa é aquele tipo de conversa que começa do nada, dá uma volta significativa, chega exatamente no lugar nenhum, compondo a equação elemento zero no conjunto vazio, dando prejuízos no final. Ou seja, samsara, repetidos nascimentos e mortes. O sapo coacha na lagoa. Enquanto ele coacha, ele emite ondas. A cobra é surda, mas ela percebe as ondas. E pelas ondas, ela chega até o sapo e engole o sapo e a rã. Então, o coachar dos sapos, o coachar das rãs, é considerado um tópico de conversas mundanas, de conversas inferiores, repetitivas, redundantes, que não produzem a equação final, que é a libertação do ciclo do samsara. Então, esse tipo de conversa é considerada inútil para Jalpa, dentro do contexto de pessoas civilizadas. Pessoas civilizadas, então, vão ocupar as suas mentes em pensamentos superiores para evolução e finalização da equação da forma de vida humana. Ok? Muito bem, então vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó auspicioso Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.